Decía que vamos a comenzar el segundo grupo de comunicaciones y lo vamos a comenzar con Cristina Fernández. Cristina es consultora y formadora, nos viene de Portugal, es doctoranda y maestra en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Católica Portuguesa. El título de su comunicación es Protocolo, analizando etimología e interpretando significados y definido o conceito. Tu turno, Cristina. Muchas gracias. Muito boa tarde. É uma enorme honra estar aqui no Congresso e nas jornadas sobre protocolo, entre figuras tão proeminentes do universo do protocolo e do cerimonial, e ao mesmo tempo é um privilégio falar pela primeira vez sobre este tema que integra a investigação que estou a realizar no âmbito do meu doutoramento em Ciências da Comunicação. Perdoem-me por falar em português, mas não vos quero sujeitar a ouvirem o meu fraco desempenho na língua de Cervantes. Gostaria ainda de apresentar os meus parabéns à comissão organizadora deste congresso e de deixar o meu agradecimento especial a duas incontornáveis figuras deste universo, uma espanhola e uma portuguesa. À senhora doutora Dolores del Mar Sánchez, pela enormíssima amabilidade e gentileza que me dedicou ao longo do processo, e à senhora doutora Isabel Amaral, presidente da Associação Portuguesa de Estudos de Protocolo, que me incentivou a apresentar o meu trabalho. Muitíssimo obrigada a ambas. O objetivo da minha apresentação é apresentar informação resultante de investigação sobre a etimologia das palavras protocolo e, consequentemente, cerimonial e etiqueta. Protocolo. Há 2 dias que estamos aqui reunidos a falar sobre protocolo, sobre cerimonial, sobre etiqueta. Muito foi dito, mas qual é a origem destas palavras? Que história têm estas palavras? O termo protocolo deriva do latim medieval protocolum, que por sua vez derivou do grego. Em termos de sinónimos, na linguagem corrente na atualidade, as palavras protocolo e etiqueta são muitas vezes apresentadas como tendo a mesma significação, nomeadamente nos meios de comunicação social. Entende-se, contudo, que apesar dos aspectos em comum, estes termos não traduzem conceitos exatamente iguais. Protocolo é uma palavra constituída por 2 termos, proto e kolon. Proto é um prefixo grego que significa primeiro, início, anterior, principal, fonte, precedência daquele que está mais à frente. Como veem, continua a fazer todo o sentido na atualidade do termo. A expressão colon significava uma tira que se afixava a um documento inserido numa determinada série para determinar a sua correta posição dentro desse conjunto. Também esta acessão nos remete para o sentido atual de protocolo. A essência do sentido do termo colon vai manter-se na palavra latina, dado que protocolum significava a capa, a página principal de um documento, com indicações diversas, designadamente o autor e a data. Mantém-se então a mesma essência, registar, inscrever, dar informação pertinente que se pretende que perdure. No latim médio, o termo evolui de protocolum para protocolo. No latim médio, o termo evolui de protocolum para protocolo. Do latim derivam os termos também noutras línguas. O português, protocolo, o espanhol, protocolo,
o francês protocole, o italiano protocolo, o inglês protocol. Até ao século XIX, a palavra protocolo significava minutas de contrato, minutas notariais e formulários. Só com a existência do Congresso de Viena, a palavra passa também a significar cerimonial e etiqueta, tal como a conhecemos hoje em dia. Não podemos, contudo, ignorar as novas tecnologias. No século XXI, o termo protocolo significa também algo no setor das tecnologias da informação. Apesar de, num contexto tão diferente, até intangível porque virtual, também aqui o protocolo consiste num conjunto de regras e de padrões que visa regular a comunicação. Note-se, portanto, que o termo protocolo não perdeu os seus múltiplos sentidos originais, provenientes das línguas grega e latina na Antiguidade Clássica. Sofreu, isso sim, ajustes ao longo dos séculos e acolheu novos significados marcados pelo progresso da civilização, concretamente, nesta última acessão, pelo aparecimento da internet. Cerimonial. O termo cerimonial provém do latim tardio, cerimonialis, e significava um ritual religioso, divino, sagrado. Deu origem à palavra cerimónia, que detinha o significado de culto, prática religiosa e rito. Este termo é de etimologia desconhecida, mas presume-se que vem do etrusco, podendo ter dado origem ao nome da povoação Caere, atualmente uma cidade perto de Roma, designada Cerveteri, que se localiza sensivelmente a 60 km de Roma, na região do Lácio, famosa pelas suas relíquias arqueológicas designadas Banditatia. Refira-se que do latim cerimonialis também derivou a palavra francesa cerimonial e o inglês ceremonial. É curioso igualmente acrescentar que na língua portuguesa, em Angola e no Brasil, o termo cerimonial tem o mesmo significado que todos nós atribuímos ao termo protocolo. Etiqueta. A palavra etiqueta deriva do substantivo francês etiquette, que por sua vez derivou do verbo estiquier. Sofre influências de uma palavra holandesa, steken, e de uma palavra alemã, sticken. Não sei se é exatamente assim que se pronuncia. Esta palavra deu origem a um termo que todos nós utilizamos na atualidade, ticket. O termo etiquette é também incorporado na língua inglesa, em dois sentidos diferentes. O primeiro, ticket, o segundo, etiquette. Ainda na língua inglesa, nasceu o termo netiquette, que todos nós também conhecemos, proveniente da abreviatura net, de network, que com etiquette atingiu netiquette. Anteriormente, a evolução do termo para o sentido em análise está também relacionada com um procedimento que passa a vigorar na corte francesa, a ordem de precedências em cerimónias na corte, isto é, a localização dos participantes, era indicada por uma etiqueta, uma marcação. Em França, a etiqueta estabelece-se na corte no século XV, aumentando de importância até à corte de Luís XIV, como todos sabemos, período durante o qual atinge o seu apogeu, dado que era utilizada pelo monarca como uma forma de exteriorização de prestígio, que entendia que a ordem de precedências, isto é, a localização, permitia ao povo identificar quem era quem, respeitar e obedecer. Este facto não é irrelevante.
Se na língua francesa, inicialmente, o termo significava apenas etiqueta no sentido de marcação, de elemento identificativo, no século XVII assume a acessão de cerimonial, no sentido de livro, no qual as cerimónias eram anotadas ou marcadas. A etiqueta marca, qualifica. Todos nós somos marcados pelo nosso código de comportamento, pelo código de etiqueta que utilizamos. Em laia de conclusão, das teorizações expressas, poderemos verificar que os termos protocolo, cerimonial e etiqueta são etimologicamente e historicamente inseparáveis. Entendo, contudo, que não têm exatamente a mesma significação quando aplicados na prática, apesar dos muitos pontos em comum. Dos aspectos análogos, destacamos o facto de serem técnicas utilizadas para comunicar determinadas mensagens, grande parte das quais silenciosas, através de uma linguagem simbólica, e de essas mensagens serem nitidamente mensagens que, maioritariamente, pretendem expressar a imagem do poder. Portanto, só fazem sentido perante um grupo, são uma manifestação social e cultural. O protocolo é um instrumento para relações profissionais, em âmbito oficial, nacional e internacional, mas também em âmbito empresarial. Engloba toda uma série de princípios sociais de comportamento. As regras de protocolo são constituídas por teoria, regras, normas, preceitos, que na prática se transformam em cerimonial, precedências, símbolos, presidências, por exemplo. Mas principalmente são mais do que uma interpretação restrita de um conjunto constituído por respeito, boa educação e urbanidade. Porém, não existe real aplicação de protocolo sem cerimonial e sem etiqueta. Muito obrigada.